Olá, tudo bem? Prazer estar aqui com você. Meu nome é Raul Candeloro, sou diretor da Venda Mais. Estou aqui com o Marcelo Caetano, que é meu sócio, também diretor da Venda Mais. E esse é mais um episódio do Venda Mais Responde, onde a gente pega perguntas que os assinantes nos enviam e o Marcelo e eu debatemos aqui e respondemos para que você possa tirar suas dúvidas diretamente com dois dos maiores especialistas do Brasil. E hoje nós vamos falar sobre como vender em mercados recessivos. Esse aqui é um programa que se chama VM Responde, que é só para assinantes da Venda Mais. Se você tiver alguma dúvida, uma pergunta, quiser fazer um comentário, uma sugestão, mande seu e-mail para leitor@vendamais.com.br ou deixe seu comentário na nossa página do Facebook. Acha lá a revista Venda Mais e deixa seus comentários. Então, Marcelo, o assunto de hoje é mercado recessivo. Se a gente for fazer um panorama rápido do que a gente tem escutado de notícia, só notícia negativa. A inflação alta, taxa de juros do Banco Central mais alta, crediário sendo restringido, aumento de inadimplência, desemprego, diminuição de renda média, PIB caindo 1%, quer dizer, não é nem estagnação, é PIB caindo mesmo, é recessão. Comentários iniciais sobre esse assunto, porque o pessoal está preocupado. Imagine como é que isso vai impactar a área comercial esse ano. Comentários iniciais. Pare de ver todo o jornal. Desliga. Faz muitos anos que eu não leio mais, as pessoas dizem, nossa, você está alienado. Não estou, sei tudo o que está acontecendo. Mas realmente é um bombardeio. É uma coisa de louco, né? Eu brinco sempre que meu pai assiste o Jornal Nacional, depois o Jornal da Band, depois ele passa para o Jornal Nacional e ele assiste o Jornal de fim de noite. Eu falo, pai, essa é a fórmula correta para não dormir, né? Porque as notícias são muito ruins, né? Por outro lado, as notícias são péssimas e realmente esse país precisa de uma melhoria imediata, principalmente moral, né, que eu acho que é o começo de todo o processo. O PIB está caindo 1%. Né? Então, quando você vê que o PIB cai 1%, você fala assim, opa, pelas notícias o PIB está caindo 20%, nós somos a Grécia, e nós não somos a Grécia. O mercado continua, as pessoas continuam consumindo, as empresas continuam atingindo seus resultados, as que não estão atingindo seus resultados estão muito próximos dos seus resultados, as que são realmente preparadas, elas já fizeram um enxugamento de custos, o que não quer dizer só demissão de pessoas, melhoria de processo, ou seja, as empresas estão preparadas para esse movimento. E eu acho que o empresário brasileiro e os gestores brasileiros, eles são suficientemente maduros, infelizmente, em termos de ciclos, para saber como trabalhar nesse momento. Então, as empresas estão se preparando. E 1% é ruim? É claro que é ruim. Todo mundo quer que o Brasil cresça 3%, 4%, e esse é o sonho de todos nós. Mas em algum momento essa queda pode acontecer e 1% não é o fim do mundo. Então nós não estamos vivendo o final dos tempos. Se você parar para ver, todo o mercado capitalista ou socialista, porque os socialistas eles passam por grandes crises e quebram. Sim. Né? Mas o capitalista sim, cresce, tem sempre esse momento de acomodação, de consolidação. Mas como você falou, tem pouca gente com perspectiva histórica. Eu me formei, eu acho que em 88, e o Brasil já teve umas 6 crises desde que isso aconteceu, e muito mais sérias do que essas aqui, né? Com confisco, mudança de moeda, corte de zeros nas moedas, inflação de 30% e 35% ao mês, coisas muito mais sérias, desemprego muito mais alto, e continuamos crescendo, continuamos sobrevivendo. Então se você está vendo esse nosso programa, não espere daqui um elogio ao que está acontecendo com o Brasil, de jeito nenhum, né? Há uma crítica, obviamente, direta ao que está acontecendo com o Brasil, mas há uma queda real de 1% do PIB. Isso, vamos falar um pouquinho de foco. Imagine que tem 100% de PIB e 1 caiu. Então, você está focando no 1% que caiu ou nos 99% que ainda continuam? O PIB do Brasil é de 5 trilhões por ano. Se cair 1%, isso significa que vai para 4,950. Então, tem menos dinheiro? Tem. Vai pegar algumas empresas um pouco mais sério? Vai. Mas continua girando 4 trilhões 950 bilhões. É muito. Certo? Tem dinheiro. Uma parte dessa é sua. Nós vamos falar sobre isso. Como você pega essa parcela. Exatamente. E é um momento de discussão de minha competência para fazer isso. Né? Então, acho que o que está em jogo nesse momento é muito de competência. Não estou dizendo, cai porque você é incompetente, mas claramente você tem que ser mais competente. Né? Eu tenho brincado muito, tenho feito uma analogia, tem menos peixe no rio, você tem que saber pescar melhor. Esse é o grande jogo. E para você saber pescar melhor, você tem que ser mais eficiente em cada iniciativa que você tem na sua empresa, você tem que ser mais assertivo e você tem que ter decisões que são efetivas a curto prazo, mas que não destruam sua empresa no médio e longo prazo. Né? Então, acho que a conversa nossa tem que girar em torno disso. O que nós temos visto, as pessoas sempre perguntam, né? Nos clientes seus, na consultoria, nos treinamentos, qual é o resultado?
Olha, o resultado e aqui dizendo de primeira mão para vocês, dificuldade de atingir as metas, mas ninguém está absolutamente distante da meta. É uma minoria que está, estou a 20% da minha meta e não consigo chegar. Não, a maioria está ali 5% abaixo da meta, alguns beliscando e atingindo suas metas, alguns falando, cara, estou abrindo mão de margem para conseguir atingir meu resultado porque eu preciso fazer caixa, mas tudo dentro de um certo ambiente de controle, não há um descontrole no processo comercial. E nas empresas que estão realmente preparadas para isso, volto a dizer, já teve um ajuste de custos que permite isso acontecer. Se não teve ainda, está na hora de fazer, porque isso vai ser fundamental. Agora veja que interessante, os clientes também vão estar fazendo ajuste de custos, então tem que estar, se você está vendendo para business to business ou diretamente para o consumidor final, você tem que entender que vai ter esse processo de ajuste, todo mundo vai segurar um pouquinho mais e vai ser um pouco mais cuidadoso. Mas em relação à competência, tem um caso antigo que eu gosto muito de contar. Uma vez estava o Ayrton Senna se preparando para a corrida e no sábado que davam os treinos, perguntaram para ele, você acha que vai chover amanhã, que está preparado? Ele falou, tomara que chova, torcendo para que chovesse, porque quando chovia ele se diferenciava de todo mundo, ele era muito melhor tecnicamente. Agora vai vir um período de chuva, vai aparecer claramente quem está preparado, quem é mais competente, e esse é o momento de as pessoas que estão fazendo um trabalho sério, de jeitinho, dizerem agora sim que aparece meu talento. E outra coisa que eu queria reforçar, o Jim Collins, quando fez o Good to Great, depois ele continuou fazendo os estudos, ele tem um termo que ele chama da marcha de 20 milhas, que é o seguinte, as empresas que saem de serem normais para serem great, para serem excepcionais e feitas para durar, conseguem crescer de maneira consistente, chova ou faça sol. Elas não têm aquelas explosões de crescimento e depois caem, não. Inclusive ele mostra os gráficos das empresas que ficam crescendo assim, acompanhando a economia. As empresas realmente boas, elas vão passinho, 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 e depois viram uma curva assim, distanciam e nunca mais ficam iguais. Mas chova ou faça sol. Não é a economia em volta que acaba definindo 100% do seu crescimento. Influencia, mas é aquela coisa da alta performance. Uma pessoa que tem baixa performance, quando vê uma meta alta, ela tende a baixar a meta. Uma pessoa de alta performance, a meta continua lá e ela diz o que eu tenho que fazer de diferente para atingir essa meta. Essas são duas visões completamente diferentes. O que a gente está falando aqui, o Marcelo estava falando isso aqui. As empresas estão quase chegando na meta. Agora a gente tem que dizer o que a gente pode fazer de diferente ou mais, né? Ou parar de fazer, às vezes parar de fazer também, para atingir essa meta. Você sabe algo que esses dias eu fiquei bastante feliz. Cheguei no cliente e ele falou, olha, eu não estou conseguindo atingir minha meta. E ele abriu um gráfico na minha frente e ele falou, só que eu fiz uma análise da minha curva média de crescimento. E ele falou, olha, minha curva média de crescimento, nas explosões ela se mantém, explosões, picos de crescimento, na baixa ela continua sendo uma curva média ascendente. Então, a curva média é uma segunda análise, menos rasteira do que simplesmente, está caindo, eu não estou conseguindo atingir a meta por 5%. E ele me falou algo que eu achei sensacional, que você fala sempre que pessoas de alta performance, locus de controle interno, né? Ele falou, se eu não estou conseguindo ganhar grana com a minha empresa com uma curva média de crescimento, é porque eu estou sendo incompetente. Eu olhei e falei, caramba, isso é um sinal de uma maturidade extraordinária. Difícil de ter essa autoavaliação. Né? Porque se eu não consigo ganhar dinheiro com uma curva média de crescimento, é porque eu sou incompetente, eu não estou sabendo gerir custos, eu não estou sabendo gerir meus parceiros, enfim, eu não estou fazendo uma boa gestão da minha empresa. Porque eu posso simplesmente nesse momento falar, eu não estou ganhando grana porque a economia está ruim. Não, eu não sei fazer isso. Porque eu posso jogar nessa quedinha. Só que se for ver minha empresa nos últimos 10 anos, o que tem de verdade é um crescimento. Então você precisa ficar atento a isso, o quanto é o mercado e o quanto é competência. Porque veja, é uma desculpa muito fácil e rápida você dizer a economia, não estou vendendo bem por causa disso, eu terceirizo minha culpa. A questão é sempre a seguinte, dentro da mesma economia vai ter gente crescendo e gente não crescendo. Exatamente. Que desculpas que estão crescendo estão dando? Não é a economia, claramente tem algo mais além disso e sabemos que tem, é só parar para ver os resultados. Os alunos meus do curso de gestão de equipes comerciais têm que me entregar no primeiro módulo o mapa estratégico deles e um dos quadrantes é quanto que eles vão crescer esse ano. E eu tenho claramente duas tribos totalmente diferentes lá dentro. Eu vou crescer 15%, é a média, entre 10 e 20, eu vou crescer 15% e outras pessoas estagnadas. E eu estou imediatamente voltando para todos os alunos dizendo, confirma esse número porque eu discordo dele. Não interessa qual que é o número, eu estou discordando só para ver se a pessoa, o que ela me justifica. E as pessoas que vão crescer 15%, elas estão dizendo, eu vou crescer por A, por B, está planejado, eu vou ter produto novo, vou ter serviço novo, estou mexendo nisso, claramente
E as que não vão crescer estão dizendo a economia está difícil, está complicado, eu estou sendo conservador. Quer dizer, você vê claramente que começa por uma mudança de percepção e de atitude em relação a essa realidade. Mas a gente vai falar bastante sobre isso. Você precisa ser consistente no teu crescimento e não justificar essa falta de crescimento por questões terceiras que você não controla. Vamos conversar na volta do bloco, a gente vai fazer um break rápido aqui, sobre coisas que a gente pode fazer de prático para realmente crescer, mesmo que o mercado não cresça. Okay? Tá bom? Lembre, isso aqui é o VM Responde, estamos falando sobre como vender em mercados recessivos. Se você quiser participar, leitor@vendamais.com.br ou fale com a gente pela nossa página do Facebook. Lá na revista Venda Mais, você faz seu comentário, tá bom? A gente volta daqui a pouco, depois do break. De hoje é sobre como vender mais em mercados recessivos. Lembre que este programa é exclusivo para assinantes da Venda Mais. Eu e o Marcelo respondemos perguntas diretas da assinantes que você pode mandar para a gente pelo leitor@vendamais.com.br ou pela nossa página do Facebook na revista Venda Mais. Marcelo, acho que a grande dica que a gente poderia dar aqui de prático, o que uma pessoa pode fazer de prático para começar a trabalhar este mercado recessivo. Você concorda que seria focar 100% na tua carteira de clientes? Porque uma coisa que inclusive acho que você diz nas tuas palestras, a tua base vai ser atacada. Você escreveu sobre isso inclusive recentemente. Tua base vai ser atacada. Então comece por aí, porque senão o pessoal fica só focando em prospecção. Mas a gente acho que já inclusive falou em alguns outros programas, outros artigos também, que não adianta só você ficar prospectando se você está perdendo clientes. E esse ano é um ano de focar, antes de mais nada, na tua própria carteira, porque ali dentro tem muita oportunidade. O que você acha disso? Sua base vai ser atacada. Tenha consciência disso. Os seus concorrentes vão atacar sua base com muita força. Então você tem que focar em como eu retenho essa base. Só que uma parte da sua base você vai reter se você usar uma série de estratégias, né? Raul citou isso no editorial esses tempos, mais contatos, uma série de ações que ele pode fazer para reter clientes, e a gente pode aprofundar em cada uma delas. O fato é, vai ser atacada e você vai perder uma parte dela. Isso é inevitável. Se você quiser manter a sua base no mesmo desgaste que normalmente acontece, você vai ter que gastar dinheiro, provavelmente reduzindo margem. Vai ser um custo muito alto de manter 100% da base. Exatamente. Então as empresas falam assim, Caetano, eu perco 10% em média da minha base por mês, por ano. Empresas B2B, perco em média 10%. Esse ano você provavelmente vai perder 50% mais que isso. Então você tem dois caminhos. E olha, você vai perder 50% a mais se você olhar para a sua base. Porque se você ignorar a sua base, você pode perder o dobro do que você normalmente perde. Ou seja, reter a base, analisar o que está acontecendo com o seu cliente e prospectar para que você componha isso é o caminho mais fácil para você conseguir trabalhar essa crise. Se você só tentar fazer retenção, vai pagar muito caro para conseguir reter esse cliente. Esses dias eu fui numa empresa de material de construção. Uma empresa espetacular no interior do Paraná aqui. Fiquei muito bem impressionado com a empresa. E eles estavam lançando um cartão fidelidade. E o dono da empresa, a dona da empresa, uma das sócias, foi lá na frente e falou assim, vou contar uma coisa para vocês. Empresas investem 99% da sua verba de marketing para conquistar clientes. E 1% para reter clientes. Então, quando nós decidimos lançar um cartão fidelidade dentro de um programa de fidelidade, nós estamos indo na contramão do processo. Nós estamos trabalhando que o 1% seja muito mais que 1% para que a gente faça o que ninguém mais faz, que é tentar reter clientes de alguma maneira. E dessa forma trabalhar melhor a nossa base. Então veja que tem uma estratégia, e tem uma estratégia poderosíssima. Né? Não adianta agora eu ir lá e ficar brigando pelo cliente, porque está uma caçada sangrenta no mercado. Eu preciso brigar pela minha base. E se eu pegar minha base, vai ser eficiente. E olha só o que eles apresentaram. O cliente tem uma obra
Da obra dele, 30% dos produtos consumidos podem ser da nossa empresa. Hoje nós representamos em média 7%. Se ela representa 7%, significa que se ela dobrar, ela ainda assim vai ficar com 50% dos produtos que o cliente compra para construir aquela obra. Isso é uma informação sensacional. Só que essa é uma informação que exige que você vá na obra do seu cliente, que você pesquise, que você entenda e que você tenha uma meta para isso. Resultado, esse ano eles querem crescer 15%. Veja que interessante que o foco, então, em se aprofundar dentro das oportunidades que já existem dentro da carteira é fundamental, porque o vendedor muitas vezes não está levando isso em consideração e no mercado que está crescendo, como crescia até anos atrás, estava fácil de vender, você não precisava se preocupar quanto por cento você estava vendendo dentro do potencial do cliente. A verdade é que ele estava comprando, tinha gente até com problema de entrega, então não estava se preocupando. Esse não é um ano para fazer isso. E uma das coisas aqui que eu queria citar é como que eu posso fazer então para trabalhar um pouco melhor nossa base, né? Teve um estudo interessante que a IBM fez nos Estados Unidos, na recessão lá de 2009, eles descobriram que 33%, você aumentar em 33% o teu número de contatos com clientes atuantes, certos ativos, seja por e-mail, seja por telefone, seja pessoalmente, ou seja por alguma forma como uma newsletter a cada 2 ou 3 meses, ou malas diretas, etc., você aumentando a 33%, você não só conseguia manter as vendas desses clientes, como muitas vezes crescia também. Então aqui tem já a primeira dica, você vai cuidar da tua base e uma das formas de fazer isso é aumentar o teu contato, a frequência de contatos com os teus clientes. E muitas vezes não vai ser só para vender, porque eu vejo uma outra falha, né? Que liga só para vender, só para vender. Não é isso. É você aumentar a tua frequência de contato com o teu cliente, falando de diversas formas com ele, ensinando ele a comprar melhor, contando novidades, falando de lançamentos, coisas interessantes sobre o mercado para este cliente, quer dizer, uma forma planejada de se comunicar com eles. Vamos pensar que o cliente hoje tem várias opções para trabalhar, certo? Ele pode comprar de várias, ele vai escolher alguém e vai ter que comprar de alguém. Lembre que o dinheiro continua girando. O que a gente quer? A gente quer criar diferenciais que não sejam só o preço. Porque se for preço único diferencial, você está meio morto na situação. Aí baixa o preço, não. A gente está falando aqui de atendimento no diferencial e isso influencia claramente na necessidade de treinamento. Para você definir o que é de verdade um bom atendimento. Até porque a maior parte das empresas acha que atende bem, todo mundo acha que atende, nunca vi alguém dizer, não, nós atendemos mal mesmo, não, nunca vi isso acontecer. Mas quando você pergunta para o cliente, tem um gap aí. O cliente está dizendo, não, eu te dou nota 6, não te dou nota 5. Né? Pergunta importante que eu faria aqui, que eu faria uma recomendação para que você está assistindo. Pergunte para o seu cliente o que irrita ele na hora de comprar. Ninguém pergunta isso e é um dos assuntos mais ricos que você pergunta para o teu cliente o que te irrita na hora de comprar, o que você não gosta e tente eliminar isso o mais rapidamente possível de todo o teu processo de venda. E fale para os teus vendedores e para as tuas vendedoras que isso não pode acontecer. Porque o cliente claramente este ano vai ter mais opções. Ele vai estar no controle do jogo e você tem que ser o mais produtivo possível, como o Marcelo falou aqui no começo da conversa, eliminando esses pontos de atrito. Então temos aqui já frequência de contatos, temos investir em atendimento, temos eliminar irritadores, fidelização, processo de fidelização, né? Entender um pouco mais esse processo de fidelização, aumentar a recompra do seu cliente, aumentar a frequência de compra do seu cliente. Então, esses são pontos importantíssimos. Lembre que se você tem um mix de produtos ou serviços e o cliente, por exemplo, está comprando uma de 7 coisas que poderia comprar de você, talvez não seja a tua realidade, mas se for, preste muita atenção. Quanto mais você conseguir vender para o cliente, mais fiel ele é. Tem um especialista em marketing de lealdade que se chama Frederick Reichheld, que tem vários livros, e um dos capítulos de um dos livros dele fala especificamente sobre mix de produto e como isso está diretamente relacionado à maior fidelização. Então, se você tem um mix e tem um composto que o cliente pode comprar de você, quanto mais ele consome de você, além, obviamente, de aumentar o valor médio de compra, margem, um monte de coisas, ele também tem um ciclo de vida mais longo com você. Mais um motivo para prestar atenção nisso e mais um motivo para você parar para analisar: minha equipe de vendas está realmente preparada para fazer isso? Ela está treinada para fazer isso? Ela está sendo remunerada para fazer isso? Eles são premiados e incentivados a fazer isso? Pare para pensar, porque veja, a gente está falando muito foco na carteira e aproveitar cada vez mais. Marcelo, isso aqui vai então falar uma coisa que é muito importante, que tem a ver um pouco com gestão de vendas.
Me ocorreu agora. Se eu estou falando que eu preciso me aprofundar, eu tenho que mexer na carteira dos vendedores? Provavelmente sim, né? E mexer na carteira nesse momento é mexer num desafio terrível. Delicado. Né? Delicado, porque se você precisa de maior contato, mesmo que esse contato não seja só do vendedor, ele exija marketing também dentro do processo. Se você precisa de mais venda de mix, né? Ou seja, quanto mais for direcionada a carteira do seu vendedor, mais mix ele consegue vender. Quanto menor a carteira, mais mix ele consegue vender. Então você tem que testar essa elasticidade da carteira. Não pode deixar uma carteira muito grande com cada um dos seus vendedores. Então provavelmente você tem que mexer na carteira. Mas vou falar uma coisa, assim, também aqui de improviso. A gente sempre tem que estar de olho na carteira de clientes do vendedor. A gente sempre tem que estar atento a esse processo. O problema é que as empresas muitas vezes deixam esse momento de crise para daí corrigirem pontos que elas deveriam estar corrigindo desde antes da crise. Nós sempre falamos isso. Quem chega melhor preparado nesse momento é quem está o tempo inteiro inquieto com essa carteira de clientes, sabe? Então agora seria o pior momento para mexer na carteira, mas se for necessário, mexa. Não deixe para depois. Agora é o pior momento para mexer na remuneração da sua equipe comercial, mas se for necessário, mexa. Não se acovarde, porque se você se acovardar nesse momento, você pode ter problemas sérios no futuro. Então, Caetano e Raul, mix não está na minha remuneração, gestão de clientes não está, fidelização de clientes não está na minha remuneração é faturamento e olha lá quanto eu tenho lucratividade. É a hora de mexer. Na verdade, você deveria ter mexido antes, mas você não pode nesse momento. Alguns dos grandes líderes com os quais nós trabalhamos, eles falam o seguinte: agora você não pode dar motivos de desmotivação para a sua equipe, porque já tem motivo suficiente para a equipe ficar desmotivada. Porém, você não pode deixar de fazer o que é absolutamente necessário. E é certo, né? Então tá bom. Só te interrompendo rapidamente, a gente precisa fazer um break rápido e a gente já volta. E aí, Marcelo, você aprofunda isso, porque é a tua área, você adora falar sobre isso. E vamos falar sobre prospecção também de clientes, que eu acho que aí fecha bem esse composto de fidelização e prospecção para fechar os nossos resultados. Lembre-se, aqui é o Venda Mais Responde, estamos falando sobre como vender em mercados recessivos. Só os assinantes da Venda Mais têm acesso a isso aqui e você pode falar diretamente com a gente pelo leitor@vendamais ou pela nossa página no Facebook da revista Venda Mais, tá bom? Break rápido e a gente já volta. Sobre os mais diversos assuntos ligados a vendas e gestão em vendas. Meu nome é Raul, estou aqui com o Marcelo Caetano e o assunto de hoje é como vender mais em mercados recessivos. Sim, você pode melhorar seus resultados, mesmo que o PIB esteja caindo, mesmo que a economia esteja ruim, mesmo que as pessoas estejam dizendo que vai ser um ano péssimo. E a gente estava falando no último bloco justamente sobre a importância de tomar essas decisões críticas que às vezes as pessoas ficam enrolando para tomar. Marcelo, você estava falando aqui no intervalo de algo que você acha que é importante reforçar. Como nós falamos antes do intervalo, algumas ações deveriam ter sido tomadas antes. Né? É igual ao país. Né? O déficit aumentando e ninguém faz nada. Então, algumas ações na sua empresa você deveria ter tomado antes da crise acontecer. Por exemplo, mexer em carteira de clientes, por exemplo, mexer em remuneração. Essas são ações que todo momento a gente tem que fazer uma revisão. Mas não pode deixar de tomar nesse momento. Né? Eu vejo muitas vezes as pessoas, o governo não faz o que tem que fazer, e aí a pergunta é, você na sua empresa de verdade está fazendo o que tem que fazer? Né? É igual o déficit de previdência, né, no Brasil, déficit é enorme, não tem solução e precisa de ações impopulares para tentar conter esse déficit da previdência, e ninguém faz. Né? Na sua empresa, de repente você vai falar assim, esses dias estava num cliente de consultoria e ele falando o seguinte, cara, esses vendedores aqui não adianta mais. Não adianta, eu não consigo trabalhar, a performance deles não melhora. Nós temos 5 indicadores de performance, eles eram vermelhos nos 5 indicadores de performance.
Eu falei, então, demite. Ele falou, mas como é que eu vou demitir? O meu cliente vai ser atendido. Eu falei, de verdade, seu cliente está sendo bem atendido? Liga para os seus clientes atendidos por esses vendedores. Os clientes são absolutamente insatisfeitos com o vendedor. É melhor alguém no telefone vendendo para esse cara, qualquer situação, do que ele vendendo. Então tome a decisão, né? Não deixe de tomar. Eu acho que a gente exige muitas vezes que o governo faça o que a gente não faz com nossas empresas. Então faça essa reflexão. Não é a melhor hora para fazer ações que são impopulares. É claro que não. As pessoas estão naturalmente desmotivadas. Mas se você não fez até agora, tem que fazer. E agora, inclusive, você tem uma excelente razão para fazer, porque se você não fizer isso, vai ficar extremamente sério. Isso é um debate interessante que até vem uma questão de liderança, que eu vejo isso muito forte e cultural no Brasil, que é aquela história do monge executivo e da liderança servidora, e que parece que ser líder fosse um concurso de popularidade. Então, decisões importantes às vezes não conseguem ser tomadas porque a leitura, as pessoas não vão gostar, mas é um importante. Se você deixar as pessoas só fazerem o que elas querem fazer, eu só... Pegue criança, por exemplo. Não, só vai se alimentar do que quiser comprar. Você sabe que não vai comer direito. E vai ter alguns momentos que você vai ter que chegar e dizer, isto é o melhor. Você está numa posição de liderança justamente para tomar este tipo de decisão. E se em alguns momentos isso for mais impopular, paciência. A longo prazo estamos defendendo os interesses nossos, certo? De crescermos todos como grupo. Não interesses específicos de curto prazo ou pessoais ou alguma coisa que a pessoa se acomodou e ali agora está satisfeita com aquilo. Se você tem que mexer, lembra, é melhor mexer agora do que mais. Tem gente falando que essa recessão não dura só 2015, certo? Então você realmente tem que ficar sério em relação a se preparar a isso. De novo, não é que é tenebroso, vai acabar o mundo, mas é sério. Não é para ficar achando que é suave também, não vai passar nada. Marcelo, a gente falou um pouquinho de ações que a pessoa pode fazer para, então, investir na sua carteira de clientes. E a gente falou que vai ter uma perda de base. Isso significa que tem perda de faturamento também. Provavelmente eu não consiga compensar 100% aumentando só venda dentro da própria carteira. Significa que eu tenho que olhar para um outro composto aí, que é a prospecção, que fecha então o número. Vamos falar um pouquinho de prospecção? Quando os nossos alunos lá do GEC vão fazer esse mapa estratégico que eu estava falando, uma das coisas é o perfil do cliente ideal. E uma das coisas que eu também estou questionando esse ano é dizendo se o perfil do teu cliente muda ou não muda. Porque se você continuar tentando crescer na mesma forma, no mesmo público, no mesmo segmento que vinha tentando antes, esse ano vai ser um ano extremamente complicado de fazer isso. Se tivesse fácil de fazer, era só repetir. Todo mundo vai fazer isso. E lembrando que a tua concorrência também está redobrando esforços, né? Então, um assunto que a gente estava comentando aqui, que a CVC falou que vai vender esse ano menos pacotes internacionais, por causa do aumento do dólar, vai vender mais pacotes nacionais, o que significa claramente mudança de perfil, e que também provavelmente vão procurar públicos-alvos diferentes. Então veja que eu começo a direcionar melhor meus esforços de prospecção para clientes que têm um perfil adequado para aquele momento. E também, já que eu vou procurar no mercado, por que já não procurar bons clientes? E aí começa uma definição clara do que é um bom cliente. É interessante notar, quando eu peço para os gestores fazerem com suas equipes, senta aí, vamos definir, nós saímos para prospectar. Como é que eu reconheço um bom cliente? Não sabem responder. Não sabem, todo mundo perdido, aí começa, não sei o que, o exemplo mais fácil que eu dou é dizer, pare para pensar nos teus 5, 10 melhores clientes e pare para pensar no que eles têm em comum. Se todos os teus clientes fossem assim, seria uma vida muito melhor? Seria. Então tá bom, o que eles têm em comum? Começa a descrever. Pronto, você já tem um começo, um início de prospecção focada. Além disso, você quer alguma coisa? As pessoas, elas tendem a fugir da sua real responsabilidade. Isso é natural. O problema está ali, eu desvio do problema e vou tentar resolver de outra maneira. E isso, quando você fala do cliente ideal, é super importante. Porque às vezes ele descobre que o cliente ideal é um cliente que é médio, que ele não é fácil, que ele é exigente e que esse é o cara que vai te dar dinheiro de verdade. Mas ele não te recebe. Você precisa ficar 5 ou 6 horas sentado para te receber a primeira vez e você começa simplesmente a fugir desse cliente, né? Então, esse ponto de definir o cliente ideal muitas vezes vai te colocar em clientes que são carne de pescoço, quando o mercado fala. E é nele que você tem que ir. E é nele que você tem que de verdade brigar. E isso exige algo que, de verdade, você está passando por isso também, Raul. As novas gerações são menos... aceitam menos o confronto, aceitam menos a negativa. E muitas vezes, para conquistar clientes que têm um perfil, você tem que estar disposto e aceitando efetivamente essa negativa. Esses dias nós tivemos um gestor comercial de uma geração 50 anos, né?
E ele falou para a equipe, os nossos clientes são esse perfil de cliente aqui. Veja só, hoje a gente consegue ganhar dinheiro, os pequenininhos são importantes, mas de pequenininho a gente vai sofrer muito agora. Então agora nossos clientes são os médios. Né? A equipe vai nos médios e fala, os caras não nos recebem. E ele volta e fala assim, vou junto com você. E ele senta lá e fica 4, 5 horas esperando. E aí o cliente recebe. E depois que o cliente recebe, ele começa a relacionar com esse cliente. E ele volta para outra reunião e fala assim, o cliente me recebeu, mas eu fiquei 4 horas sentado lá dentro, na frente dele, para que ele me recebesse. O que ele sinalizou para a equipe? Tem um esforço extra para prospectar. E para prospectar clientes com perfil, quem sabe tem um esforço que seja 3 vezes extra ainda. Mas você tem que fazer, você não pode fugir disso. Né? Então, esse ponto que você colocou é extremamente importante. Ele vai exigir um esforço maior. Porque, senão, você vai prospectar um monte de clientezinho que não vai resolver a sua vida. Né? E depois, no final do ano, você vai falar, nossa, aumentei minha base de clientes extraordinariamente. Mas não resolveu em nada, de verdade, meus resultados. Então, você precisa estabelecer. São pequenos, são médios, são grandes. Quantos pequenos eu preciso? Qual é o placar para monitorar isso? O placar é uma coisa que a gente defende muito na Venda Mais. Se você quer ter resultados, você tem que ter um placar. Então, esse ano eu tenho 1000 clientes ativos na minha carteira. Eu preciso terminar o ano com 1.200 clientes ativos, sendo 50 clientes grandes, 70 clientes médios e o restante clientes pequenos. Então eu tenho que ter um placar para isso. E eu preciso mostrar para a minha equipe que eu saio de 1000 para X clientes e é dessa maneira que eu quero crescer. Então veja que isso tem uma consistência. Né? Então você fala, minha base vai ser atacada, vai. Eu nem quero terminar com 1.200 clientes ou 1.100 e poucos clientes. Eu quero terminar com 1000 aceitando a corrosão da minha base. Vamos embora, vamos trabalhar para isso. Mas a gente precisa sério. Né? Isso é colocado de uma maneira que realmente a equipe olha e fala, entendi o que aconteceu. Né? Eu tenho um propósito. Meu propósito é, esse ano eu não preciso crescer a minha base de clientes. Se eu crescer, ótimo. Mas eu preciso evitar a corrosão a qualquer custo. E toda vez que eu baixar de 1000 clientes, vai tocar uma sirene aqui dentro e eu não posso baixar de 1000 clientes ativos. Veja que você tem uma empresa inteira direcionada para isso. E se nós acreditamos que você consegue vender mais mix e você consegue travar essa corrosão, você está, de alguma maneira, se não imune à crise, muito mais preparado para que essa crise aconteça. Veja que é um plano de ação, né? É um plano de guerra. Né? Uma vez eu vi um general, que foi um dos caras, ele é até palestrante nos Estados Unidos, e ele fala o seguinte, em algum momento eles ficaram cercados, e eram 30 homens contra 200 homens, né? E ele chamou a equipe dele e falou, 1 bala para cada homem. É isso. Porque se vocês gastarem 2 balas, nós vamos perder. E nós vamos morrer todos. Então é isso, mais ou menos. Então, se o seu indicador é, eu preciso ter 1000 clientes até o final do ano, toque a sirene. Né? E se virar 999, faça uma reunião de emergência, porque menos de 1000, não. Né? Então veja que se você levar esse momento com essa seriedade, você vai conseguir passar. Eu aprofundaria nisso e diria, inclusive, que você pode, até se você trabalha com curva ABC, ou grande, médio e pequeno, seja lá com a forma que você segmentar a sua carteira, você pode até ser mais específico e dizer, esses 1000, 60 e tanto, 200 e tanto, nós estamos perdendo muitos clientes deste segmento. Aí eu posso fazer um trabalho focado especificamente ali. E mais, uma parte da corrosão talvez seja boa. Você tem que parar para analisar. Isso é muito importante você entender, que se você tem esses números na tua mão, tem alguns clientes que talvez não tenham a margem de lucro que você queria que tivessem. Este é um excelente momento para deixar que tenha um turnover natural, uma rotatividade na tua carteira. E aí, quando for prospectar clientes que têm o perfil exatamente que você quer, seja do tamanho, seja da margem, seja do mix, seja da frequência de compra, seja o formato de trabalho, você pode ir mais focado. Veja então que é um trabalho bem criterioso de você entender bem a tua carteira, quem que está ativo, quem que não está, quem que estão comprando, quando que compram, quem que está saindo, como que eu reponho e quando eu vou repor com qualidade também. E aí você foca todos os trabalhos da tua equipe, tá bom? Precisamos fazer uma pausa rapidinha aqui também, pausa rápida para você também. Lembre, aqui a gente está falando no Venda Mais Responde sobre como vender em mercados recessivos. Você pode falar com a gente diretamente no leitor@vendamais.com.br ou na nossa página do Facebook. E aí você vai lá na revista Venda Mais e deixa seu comentário. Daqui a pouco a gente volta para o terceiro e último bloco falando justamente sobre isso, como vender mais em mercados recessivos.
o último, sobre esse Venda Mais Responde, que é um programa exclusivo para assinantes da Venda Mais, onde o Marcelo e eu respondemos perguntas diretamente dos assinantes. Eles falam com a gente pelo leitor@vendamais.com.br ou pela nossa página do Facebook, da revista Venda Mais. E o assunto de hoje é como vender mais na recessão. A gente falou aqui primeiro de uma postura em relação a como você deve estar em relação ao mercado, de entender que tem 99% do PIB, tem um que está sumindo e as pessoas estão com foco nesse 1% e não no 99%, vamos focar no 99%. Depois a gente falou sobre duas coisas rápidas que você pode fazer para lidar com isso. Primeiro, foco na tua carteira, e aí uma sequência de ações do que fazer dentro da tua carteira, e depois prospectar corretamente para compor os teus resultados finais. E acho que o terceiro e grande último assunto, Marcelo, podia ser a questão da atitude, de não se deixar contaminar pelo pessimismo, pelo negativo. Acho que esse ano vai ser um ano muito importante, principalmente para o gestor, para o líder, para ele se tornar uma referência positiva de energia para a sua equipe e estar certo ou está certa de que você vai ter que trabalhar isso constantemente, porque os resultados, como o Marcelo falou, como eu falei, não vão ser fáceis esse ano. Não é um ano fácil. É um ano que dá para atingir resultado, mas vai ter que trabalhar mais, vai ter que fazer mais, vai ter que sair da zona de conforto, vai ter que tentar coisas diferentes. Às vezes algumas coisas não vão dar certo, vai ter que voltar, vai ter que reavaliar, vai ter que ir para o mercado de novo. Quer dizer, é um ano que vai ser, em espanhol eles diriam peleado. Né? Peleado, assim, do tipo assim, vai ser aquela, né, meio que um jiu-jitsu ali, do tipo ponto a ponto. Então o líder, ele tem que estar focado o tempo inteiro de que ele vai ter que ser uma referência positiva para a sua equipe. Se o líder começar a perder energia, começar a se contaminar, começar a achar que não dá e que vai ser complicado, imediatamente a equipe fica contaminada. Dicas para como melhorar isso, ou comentários em relação a isso, alguma coisa que você queira reforçar? Eu tenho. Gestor comercial, diretor comercial, líder comercial. Você tem alguém acima de você, dentro da sua estrutura. Esse é o momento de estar próximo a essa pessoa. Que seria um dono, uma dona, um diretor, uma diretora? Exatamente. Essas pessoas, eles não são donos à toa. Eles não são empreendedores à toa. Eles são empreendedores porque nesses momentos eles conseguem achar uma saída. Né? Quando todo mundo está no escuro, ele consegue acender uma vela e encontrar uma saída. Esteja próximo a ele, porque ele pode ser uma grande chave para você encontrar o caminho. Ele pode ser uma grande chave de motivação e, acima de tudo, de alinhamento. Né? Se você chegar nele e falar, eu acredito nesse ponto, vamos trabalhar esse ponto, você concorda comigo? Faça uma leitura crítica, porque tomar decisão sozinho nesse momento não é fácil. Né? Nós estamos num momento em que a luz da emergência está acesa. Então você reúne as principais cabeças da sua empresa e você fala, vamos discutir um pouco isso daqui. Né? A gente defende muito que crie um comitê de como agregar valor no seu processo comercial. E esse comitê deve ser multidisciplinar, nós já falamos isso aqui e eu insisto muito nisso. Crie um comitê para trabalhar esses movimentos seus. E nesse comitê, tenha lá, sabe aquele fundador da empresa que em algum momento está aposentado? Chame ele para a mesa, nesse momento ele pode ter um insight, ele pode ter uma dica. Crie, de verdade, um comitê de pessoas fortes. Né? Porque ser forte sozinho é para poucos. Ser forte sozinho, levantar lá e se erguer, é para poucos. Isso não é um demérito, né? Muito pelo contrário, isso é uma demonstração de fortaleza. Você agrupar pessoas que são realmente diferenciadas na sua empresa, líderes diferenciados, e falar para esses líderes, vamos tomar essas decisões juntos, vamos pensar cada decisão. Esse comitê deve se reunir todo dia, porque a mensagem que vocês vão dar para a sua equipe, ela estará uniforme. E quando essa mensagem está uniforme, é muito mais fácil ter uma equipe acontecendo. Então você vai falar, olha, eu estou trabalhando isso, eu estou trabalhando aquilo, eu estou trabalhando aquilo. O outro pode falar, pô, isso aqui eu acho que está errado, por que você não reforça aqui? Então esse comitê, sempre que você ouve falar em momentos de grandes desafios, essas pessoas elas fazem realmente a diferença. Né? É claro que em algum momento o líder puxa a espada e fala, vamos por aqui. Né? Mas isso, quem sabe, seja mais romântico do que efetivo. Né? Na hora H, o que funciona é aquele comitê estratégico para decidir que caminho tomar. E é isso que eu diria. Perfeito. Eu também queria somar, então, além do comitê, eu acho que você, como líder, tem que parar para pensar que a tua equipe está olhando para você, esperando norte. Certo? Então, pare para pensar que em alguns momentos você, ao invés de fazer só o trabalho operacional, vai ter que se preocupar muito esse ano de fazer com que a equipe esteja segura em relação ao que ela precisa fazer, para onde precisa ir,
Então não é um ano que é tão um trabalho operacional para o líder, é mais um trabalho de pegar a sua equipe e dizer, sabemos o que está acontecendo, sabemos o que precisa ser feito, acalma os ânimos e direciona. Mas para isso você precisa de um tempo calmo, tranquilo. Não pode estar na correria o tempo inteiro, respondendo, apagando incêndios. Vai ter que ter um momento calmo e tranquilo. Vai ter que ter muita comunicação com a equipe, eu acho, porque não é reforçar o tempo inteiro. Lembre que você vai ter que estar com uma atitude positiva e veja que a tua atitude positiva não é um ahahá, de achamos que está tudo maravilhoso. Não é isso, é uma atitude positiva de entendo que a situação é difícil, mas ainda assim acredito que a gente consegue. Porque juntos, todos nós, se a gente se unir, nós vamos conseguir esse resultado. Uma coisa que eu tenho recomendado, comece a criar momentos descontraídos dentro da tua equipe, então crie campanhas rápidas, por exemplo, quem fizer a próxima venda ganha 50, ou ganha um bombom, ou ganha qualquer coisa, você sabe, só para manter as pessoas entretidas, não deixa que a energia comece a cair. E uma outra grande dica que eu te daria, que eu acho que vai pegar bastante no teu lado pessoal, que é o seguinte: se você vai ser a referência de energia positiva para a tua equipe esse ano, você tem que estar bem como pessoa. Então você vai ter que cuidar com extra atenção este ano a tua alimentação, a tua saúde psicológica, a tua saúde emocional, teus relacionamentos em casa. Não deixe isso criar mais um estresse. Não deixe isso contaminar todo o resto da tua vida, porque não tem como você separar uma coisa da outra e vai acabar fazendo com que a tua performance comece a cair e você comece a perder energia. Lembre que você não pode ser um gargalo de decisões para a tua equipe, mas também não pode ser um vampiro energético. Certo? O líder que só exige da equipe é um líder que em momentos assim, em crise, tem um resultado muito curto de espaço. As pessoas reagem rapidamente a isso, mas logo cansa. Isso logo estressa e você começa a ter rotatividade na tua equipe e aí piora todos os problemas que você já tem. Então lembre, esse ano é para você cuidar de você. Presta atenção muito, assim, eu estou bem, você precisa estar bem. É um ano que dá para você conseguir o que você quiser planejar. Vai ser mais difícil de conseguir do que em anos anteriores, mas dá. Mas você precisa estar bem e tua equipe precisa estar bem. Tá bom? Marcelo, quer terminar algum comentário para fechar? Eu tenho um comentário. Nós realmente acreditamos nisso. Né? Nós estamos falando aqui em nosso nome, meu nome, Caetano, em nome do Raul, em nome da Venda Mais, de algo que nós realmente acreditamos. Né? Nós não estamos aqui fazendo um discurso motivacional para você. Até porque esse motivacional tem muito pouco no nosso discurso. É um discurso muito mais chamado para ação. Então, nós realmente acreditamos em tudo que nós falamos aqui. Nós realmente, de alguma maneira, queremos colaborar com você e queremos que você esteja receptivo a essas informações. Que você realmente tome algumas decisões, que você pare agora, na hora que você terminar de assistir em breve, que você sente e fala, o que de verdade eu posso fazer? E se precisar, reveja. Né? Quem sabe vai ser uma das poucas mensagens positivas que você vai ver nos últimos meses, com tantas mensagens negativas. E repense se você de verdade está fazendo todos esses pontos, se você está trabalhando realmente todos esses pontos para conseguir ter resultado. Então, reveja, repense e vá para a ação. E vá para a ação rapidamente. Como o Raul bem falou, sua equipe está olhando para você, esperando em você uma referência. Vai ter dois tipos de atitude esse ano. Primeiro, eu vou me fechar e vou parar esperar a tempestade passar, ou eu sei que vai vir a chuva e ainda assim eu vou expandir e vou crescer. São duas posturas completamente diferentes. Quem decide isso é o líder, ele que dá o toque, certo? E eu acho, e o Marcelo aqui concorda comigo, que não é para ficar parado. Essas são as piores decisões. É um ano de você ser inteligente e aproveitar e expandir. A gente estava comentando aqui rapidamente que o Magazine Luiza vai abrir este ano, vai expandir. Está aproveitando que a concorrência parou, nós vamos acelerar. Seja inteligente nesse processo e você vai colher os frutos depois. Tá bom? Gente, foi um grande prazer falar com vocês aqui no Venda Mais Responde. O assunto aqui era sobre como vender mais em mercados recessivos. E lembre sempre que você pode falar com a gente pelo leitor@vendamais ou pelo Facebook na nossa página da revista Venda Mais. Tá bom? Lembre, 2015 pode ser um grande ano, mesmo que não seja um grande ano. Grande abraço, boas vendas. Boas vendas.